Saudações, dialogados! Sejam bem-vindos ao Dialogou Podcast. Eu sou a Fatoumata Diallo, estarei a guiar este programa de infotainment que lhe vai proporcionar conhecimento de forma diversificada. Para hoje, a nossa convidada é professora na Universidade Agostinho Neto, Faculdade de Humanidades desde 2011. É também autora de alguns livros como Gelado do Muco da Mamita, O Sapo Azul, Kies e muitos outros. É também palestrante e formadora de leitura em voz alta e escrita criativa. Ela que é professora Domingas Monte. Professora Domingas Monte, seja bem-vinda. Muito obrigada. Para mim é uma honra estar aqui, é um prazer estar aqui no programa. Obrigada a nós, o orgulho é todo nosso. Para hoje, o tema que temos é a importância da língua portuguesa no ambiente laboral. Isto para a CPLP. Dando início, então, à nossa conversação, professora Monte, eu gostaria de saber qual o impacto do domínio da língua portuguesa numa carreira sólida. Bem, na verdade, aquilo que nós devemos saber em primeiro lugar é que a língua portuguesa é a nossa língua de comunicação, de trabalho e de formação, né? Existem outras tantas línguas, línguas estrangeiras, e temos as nossas línguas nacionais. Mas a língua portuguesa, apesar de ser uma língua de colonização, é a nossa língua de trabalho, de formação. Logo, é importante que nós a dominemos para que possamos fazer o nosso trabalho de forma consolidada. Então, é importante. Da mesma forma que se a língua de trabalho, de comunicação e de estudos fosse o quimbundo ou inglês, teríamos toda essa preocupação em ter esse domínio da língua, não só na fala, como na escrita. Por isso é que as pessoas devem ter essa preocupação, por mais que nós tenhamos os nossos preconceitos, os nossos estereótipos, devemos ter isso em atenção. Ok. Acredita que o uso inadequado da língua portuguesa acaba por afetar a credibilidade de um profissional, bem como da empresa que ele representa? Naturalmente, a língua, né, para além da nossa apresentação física, né, na corporação, no ambiente corporativo ou no ambiente com clientes, a língua é um dos fatores mais importantes, ele chama atenção. Se nós não sabemos comunicar, vai comprometer o nosso trabalho, aquilo que nós queremos apresentar. Por exemplo, imaginemos um profissional de marketing e que tem dificuldade de se expressar, né, com as devidas aspas, né? Tem alguns problemas, né? Logo, não tem credibilidade junto do cliente. Como é que ele vai vender o seu produto? Porque ele tem que falar, tem de convencer o cliente com as suas palavras. Então, é importante que ele tenha esse domínio. Agora, nós não nascemos a saber tudo, né? É um processo que vai se fazer ao longo da vida. Em qualquer profissão, em qualquer ambiente de trabalho, nós precisamos nos melhorar para apresentarmos cada vez a melhor performance de nós e atrair os melhores clientes para a empresa ou para nós mesmos. Certo. Sim. Falando de diversas áreas de trabalho, é muito sabido, é muito ouvido por diversos profissionais do tipo: eu sou professor de matemática, não devo falar bem o português. Eu sou engenheiro, não é uma obrigação. Inclusive, mesmo no processo acadêmico, há classes que param de dar a língua portuguesa como uma disciplina importante ou essencial para estas carreiras. O que tem a dizer sobre isso? Não, isso é um grande equívoco, né? Eu costumo falar às pessoas, não que eu seja da área, que eu seja professora de literatura ou de língua portuguesa, mas é aquilo que eu estava a falar no início. A língua portuguesa é a nossa língua de estudos, de trabalho e de comunicação. Em qualquer área do conhecimento, em qualquer profissão,
nós temos que ter domínio da língua para fazer fluir o nosso trabalho, a nossa comunicação. Um professor de matemática, para explicar bem as álgebras e o resto, ele precisa dominar a língua portuguesa para poder passar esse conhecimento aos seus alunos. De outro modo, se fosse uma outra língua, por exemplo, se fosse o inglês ou o mandarim, né, seríamos todos obrigados também a ter esse domínio para apresentarmos uma performance no nosso trabalho, independentemente da área. Falou da engenharia, né? Imaginemos que eu seja uma arquiteta ou engenharia de construção civil e que queira construir um hotel ou uma escola, vou precisar de financiadores, né? Eu tenho de ir apresentar o projeto aos financiadores. E se eu não apresentar bem esse projeto, né, chegar lá e apresentar a maquete, eles não sabem nada daquilo, só tratam de dinheiro, não sabem nada daquilo. Eu tenho de explicar, né, por A mais B, aquela maquete, aquele projeto, como é que se vai materializar, então usando a língua. Né? Mais uma vez, podia ser uma outra língua, mas em princípio, ou é a língua portuguesa, né? Certo. Sim. Até porque o segredo da comunicação é a compreensão. Então, precisamos de ser compreendidos para que haja esta comunicação. Sabendo então que em Angola a língua portuguesa é em muitas zonas tida como segunda língua, que mecanismos devem ser usados para que a língua portuguesa torne-se um domínio geral? É assim, em Angola, por causa das nossas línguas nacionais, a língua portuguesa é língua segunda para muitas pessoas, assim como é a primeira língua de socialização para muitas pessoas. Aquilo que nós devemos fazer é um exercício, conforme falei há pouco tempo, um exercício de melhoramento, né? Da mesma forma que quando nós vamos para o curso de inglês, até dobramos a língua para expressar algumas palavras em função do sotaque, né? Depois vem o sotaque americano, o sotaque inglês, né? Então vamos dobrando a língua para aprendermos bem o inglês. O mesmo acontece com a língua portuguesa. Não tendo o português como primeira língua, tendo tido uma das línguas nacionais como primeira língua, naturalmente ele vai na escola, né? E a língua com que estuda é a língua portuguesa, vai tendo essas dificuldades porque teve uma língua nacional como primeira, mas ao longo dos estudos, consultando livros de especialistas, ele vai se melhorar. Com certeza que sim. Quais são os erros mais comuns que já notou do uso do português nas carreiras ou no ambiente profissional? Bem, assim, fruto mesmo dessa questão de muita gente ou algumas pessoas terem uma das línguas nacionais como sua primeira língua de socialização e também em função do sistema das línguas nacionais ou das línguas banto, que é a maioria no nosso país, porque nós vamos ter outras línguas não banto, que é o Khoisan, o Esquima, né? O Khoi e o San são outras línguas que não são banto, mas o sistema linguístico das línguas banto é diferente da língua portuguesa. Por exemplo, as línguas nacionais, as línguas bantus, são regidas por um sistema de classes. Quando se fala do plural, o plural não se faz da mesma forma que se faz em português, né? Basta colocar um S, não. Ali, o plural nas línguas bantu é feito por afixos, né? Acrescentar uma palavra à frente da palavra para se fazer o plural. Então, há essa dificuldade com o plural. Quando a pessoa vai transportar isso para a língua portuguesa, é esse problema que nós temos, né? Onde as pessoas engolem todos os esses, né? As Sim, casas, certo. né? As cidades, em vez de ser as cidades, as casas, né? Então há esse problema, mas tem essa explicação sociolinguística, porque o indivíduo aprendeu primeiro uma língua nacional e ele tem que fazer esse transporte com Ou aprendizagem, seja, é uma influência linguística. Há naturalmente. necessidade de perceber então este quesito. Que Sim. impacto tem as gírias no ambiente laboral? Bem, as gírias, né, são formadas em cada profissão.
cada profissão vai apresentar as gírias daquela profissão, né? E normalmente os funcionários dentro de uma empresa usam-nas no ambiente, digamos, pessoal, no convívio entre eles, não com os clientes, naturalmente, mas no convívio entre eles. Então, eles usam essas gírias para se comunicarem, ou também, em alguns casos, para não fazer passar informações diante de pessoas estranhas. Ao trabalho, vão usando essas gírias, evitando então que essa informação passe. Então é importante em situações de descontração, em situações em que se deve guardar uma ou outra informação, né? Esses termos acabam por aparecer e elas fazem parte do cotidiano. Como um código de comunicação, Certo, então, entre os profissionais. sim. As escolas e universidades têm estado a preparar os seus alunos para a vida profissional em termos de língua portuguesa? Sim, mesmo em termos de comunicação, independentemente do curso, os estudantes, os alunos, eles têm essa disciplina na grelha curricular. Agora, é como todas as outras disciplinas, né? A aprendizagem, o aperfeiçoamento é ao longo da vida. E às vezes muita coisa que nós aprendemos na teoria, né? Só vamos aprender como tal, saber como tal, praticando. Às vezes a prática nos impõe essa dinâmica. E nós temos que saber isso para depois conseguirmos desenvolver as nossas atividades. Muito obrigada, professora Monte, por ter aceito o nosso convite novamente. E para si, caríssimo dialogado, tenho a agradecer pela vossa assistência. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, que é o diálogo.podcast. Temos também no YouTube, Facebook e diversas páginas. Basta acompanhar uma que poderá ter acesso às outras. Também tenho de agradecer claramente aos nossos parceiros, visto que sem eles não poderia acontecer. Eles que são Canivete Studio, Mauete Makeup, Tambonha Studio, LGC, Diálogos Serviço e Actuality Service. Foi. Obrigada, professora. Obrigada.